Shalom, Reverim. Olá, pessoal. Olá, meus amigos, meus amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador seja derramada com abundância sobre a vida de cada um aqui nesse momento. Hoje vamos fazer um estudo rápido sobre Êxodo 4 e 2. O que tem na sua mão? O que tem na sua mão? Deus, quando ele chega para Moisés, lá em Êxodo 4 e versículo 2, Deus pergunta para Moisés assim: Moisés, o que tem nas suas mãos? E Moisés responde: um cajado. Então, o que tinha nas mãos de Moisés? Ele estava segurando um cajado. Deus fala para Moisés assim: joga no chão. Ele jogou o cajado no chão e o cajado se transformou em uma serpente. E aquela serpente o perseguia, ele fugia. Ele fugia da serpente, né? Isso antes dele jogar perante Faraó, né? Que daí transforma numa serpente e ainda devora, para mostrar que não é um truque, né? Devora a serpente que Faraó também fazia, porque Faraó fez um truque, né? Ele usou de ocultismo, de magia, de ocultismo. Magia é coisas ocultas, ocultismo. Na verdade, o que é ocultismo? É uma enganação, né? Ou seja, jogaram uma cobra ali de verdade e fingiram que foi o cajado que transformou. Só que Moisés foi diferente. Moisés foi realmente um milagre. Tanto é que a cobra que Moisés jogou ali, ela não era uma ilusão, ela era uma cobra que realmente ela devorou as cobras que Faraó jogou. E depois Moisés pegou pela cauda, na frente de todos, se transformou de novo no cajado. Então aí está o milagre, né? A diferença do ilusionismo, a diferença do ocultismo para as coisas que realmente são de Deus. O ocultismo, ele consegue atuar apenas na divisão da alma, né? Ou seja, consegue enganar apenas os nossos olhos, às vezes, né? Quando o mágico faz uma mágica ali, o que ele está fazendo? Ele está fazendo ocultismo, tem coisas ocultas ali, e ele consegue enganar os nossos olhos e nós pensarmos que aquilo realmente é verdade, acreditarmos naquilo. Só que quem está um ponto acima na dimensão do espírito, a alma, ela vai até aqui só, onde opera o ocultismo. Na dimensão do espírito, que está superior à alma, aqui acontece o milagre. Então, quando Deus se manifesta para mostrar-se ao homem, como Deus fez nos dias de Moisés, na dimensão do espírito. Então, o que acontece ali é realmente materializado do terceiro céu. É realmente uma coisa que acontece de fato, né? Então, aquela serpente ali que Moisés jogou e transformou, ela literalmente ela foi transformada na serpente, depois transformou no cajado de novo. Isso é milagre. Isso acontece na dimensão do espírito. Então, quando você está na dimensão do espírito, o sobrenatural acontece. Não é ilusionismo, não é ocultismo, não é enganação, é realidade. O mundo espiritual é mais real do que eu e você, sabia? Porque eu e você moramos nesse planeta, estamos vivos aqui, mas um dia não vamos mais existir, porque nós somos matéria, somos carne. Um dia vamos morrer e vamos nos desfazer, vamos sumir. Mas o espírito não. O espiritual, ele acontece eternamente, ele já existe. Então o mundo espiritual é mais real do que o mundo material. Então, é muito mais fácil crermos no espiritual do que crermos na matéria,
O homem pode até usar ilusionismo, pode até usar o ocultismo para tentar parecer Deus, mas quando Deus faz, ele faz. Amém? Então Moisés tem na sua mão um cajado. E Deus pergunta para ele: o que tem nas suas mãos? Ele fala: tenho um cajado. Né? Então Deus sempre vai usar algo que nós temos em nossas mãos. Nós vemos vários outros exemplos na Bíblia. Por exemplo, Sansão. O que Sansão tinha? Ele tinha as tranças, onde estava ali naquelas tranças o Espírito de Deus, e aquilo, quando se apossava de Sansão, Sansão tinha a força de 100 homens. Ele ganhava força de 100 homens. Porém, quando Sansão pecou, então isso nos mostra o quê? Que o pecado, ele faz divisão entre o homem e Deus. Então, quando o homem peca, ele perde esse vínculo com Deus. Por isso que nós não podemos pecar. Não podemos pecar. O pecado, ele vai fazer separação entre Deus e os homens. Não que Deus se afaste, ele continua no mesmo lugar. Pelo pecado, é o homem que se afasta de Deus, porque desobedeceu a lei de Deus, né? Então, o homem, ele se afasta de Deus pelo pecado. E foi o que aconteceu com Sansão, né? Sansão tinha nas mãos dele a força de 100 homens para poder exercer o juízo de Deus na terra. Só que quando Sansão peca, então o que acontece? O inimigo usa e abusa, né? Furou os olhos de Sansão, deixou Sansão ali aprisionado como um prisioneiro, e ele tinha que ir no lugar do jumento, que o jumento puxava a moinha para moer a farinha, né? Sansão agora está ali no lugar do jumento, empurrando a moinha para moer a farinha. Durante muito tempo ele ficou ali com os olhos vazados, sofrendo ali porque ele pecou. O mesmo aconteceu com Adão. Quando Deus deu a Adão a autoridade para ele guardar o jardim, Deus estava dando para ele ali uma autoridade. Ele tinha autoridade sobre o diabo de expulsá-lo dali do jardim, porque Deus estava guardando, ele tinha que guardar o jardim. Né? E ele tinha que guardar. Deus deu essa autoridade para ele porque o diabo já estava ali rondando, né? Então Deus deu essa autoridade para Adão. Adão, tu vai ter essa autoridade aqui, ó. Adão pegou. Durante algum tempo ele exerceu a autoridade, mas quando Adão pecou, os olhos dele foram vazados, assim como aconteceu com Sansão, né? Ele perdeu a visão espiritual de Deus. Ele não via mais Deus face a face. Né? Ele perdeu essa visão espiritual de Deus, perdeu a autoridade que ele tinha de expulsar do jardim aquele mal. Ele não conseguia mais expulsar aquele mal. Então o diabo vem, usa e abusa, né, de Adão. Os filhos de Adão sofrem até a vinda do Messias. A Bíblia diz que antes do Messias vir na terra, o diabo é que reinava. Tanto é que quando ele vai provar Jesus, ele leva Jesus lá no pico do templo. E ele fala para Jesus assim: tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Aí Jesus fala para ele assim: somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Está escrito assim, né? Então, pela palavra, o Senhor Jesus venceu todas as tentações do diabo. Hoje nós vencemos também pela palavra. Por isso temos que ler a palavra de Deus, colocá-la no nosso coração, para que todas as provações, as tentações em que passarmos, também possamos vencer, como Jesus venceu também. Então nós vemos que o reino do mal, ele operava antes de Cristo, ele fazia o que ele quisesse. A Bíblia diz que ele podia até arrastar algumas pessoas para o inferno se ele quisesse. Ele podia arrastar as pessoas para o inferno. Muitos inocentes foram levados para o inferno. Por isso que quando Jesus ele morre no Calvário, ele precisa morrer no Calvário. Ele precisa morrer por causa disso, porque daí ele desce lá no inferno
E lá nos evangelhos está escrito sobre isso, né? Ele desce lá, eu posso até imaginar quando ele pisa no chão, as paredes tremendo, sacudindo, com o poder que ele tem, né? Então ele chega lá, ele prega para as almas cativas e aqueles que se convertem quando o Messias ressuscita, essas pessoas ressuscitam com ele. Então o Messias não ressuscitou sozinho. Nós vemos isso lá nos evangelhos, lá em Mateus está escrito sobre isso. Os sepulcros se abriram e muitos mortos que morreram antes de Cristo ressuscitaram com ele. Está escrito isso lá em Mateus, né? Então nós vemos que ele não ressuscitou sozinho. Então o Senhor Jesus, o que aconteceu ali? Ele restaurou essa autoridade que o homem tinha perdido. Porque o Senhor Jesus, ele não pecou. Então o pecado não teve força sobre ele. A morte também não conseguiu segurá-lo, porque ele não pecou. E o Espírito Santo foi lá e o ressuscitou dos mortos. Foi o Espírito Santo que fez essa obra de ressurreição de Cristo. Assim como nós também seremos transformados, e é o Espírito Santo que vai nos transformar quando nós formos arrebatados, estarmos com o Senhor, né? Quando o Messias voltar nas nuvens, seremos arrebatados. Então, para sermos arrebatados, teremos que ser transformados. E essa transformação vai acontecer num piscar de olhos, e é o Espírito Santo de Deus que vai fazer isso. Vai transformar, né? Então nós vemos Sansão, ele perdeu, assim como Adão perdeu essa autoridade, Sansão também perdeu. Isso que estava na mão dele, de autoridade que Deus deu para ele, Sansão perdeu. Nós vemos também uma história onde o diabo tenta tomar, mas não consegue porque ele não tinha pecado, né? Que nem a história de José. José, ele recebe do pai dele uma capa, essa capa colorida, que representava no mundo espiritual algo que Deus tinha dado para ele. Ele tinha uma capa espiritual sobre ele de governo. Tanto é que ele sonha, né, a lua e o sol se curvando, 12 feixes de trigo se curvando, as estrelas se curvando. Então ele sonha, isso já era o governo, né? A capa que Deus tinha dado a ele. O que Deus tinha dado a José, né? Que estava ali os sonhos dele, que ia acontecer um dia. E o diabo tentando tirar, tentando roubar aquilo, mas não conseguiu. Então os irmãos dele, por causa dessa capa que ele tinha, ele é vendido como escravo. Os irmãos dele pegam ele, vendem José como escravo, ele é vendido como escravo. Arrancaram aquela capa dele, sujaram de sangue, mostraram para o pai dele, ó, tá aqui, uma fera do campo devorou José, nada sobrou, só a capa. Mentiram para o pai dele, né? O pai dele, coitado, sofreu tanto por causa disso, porque toda a esperança ele tinha que José pudesse ser o herdeiro das bênçãos espirituais, e agora José estava morto, porque todos os irmãos dele não dava para ser herdeiros espirituais das coisas de Deus, porque eles eram pecaminosos. O mais velho se deitou com a Bila, a concubina de Jacó, né? Então nós vemos que nenhum deles tinha condições, né? Só o único que tinha condições era José. E agora José chegaram diante do pai dele, sujaram as vestes dele. É isso que o diabo faz, né? Sujaram de sangue as vestes de José. O diabo tenta sujar o nosso nome. Ele tenta nos injuriar, tenta nos difamar. Ele tenta fazer com que as pessoas percam a credibilidade em nós. Quando você tem algo de Deus, o diabo vai começar a perseguir. Mas se você não pecar como Sansão pecou, então ele não vai ter como prevalecer contra você, né? Então não vai ter como prevalecer. Foi o caso de José. Ele não pôde prevalecer. José foi preso, mas chegou lá, ele ganhou a capa de volta. Quando ele foi trabalhar com Potifar, e ele foi promovido a governador, mordomo de toda a casa de Potifar, né? Então ele ganhou a capa de volta, a capa que estava sobre ele. Ele começou ali o governo. Mas
o diabo novamente se levanta contra José, tenta arrancar aquela capa dele e usa a mulher de Potifar para acusá-lo injustamente, falar que ele tentou forçá-la, né? Então ela inventou aquela história ali e pegou a capa de José e puxou, né? E começou a gritar, falando que José tinha tentado forçá-la. Então o que acontece com José? Mais uma vez é levado agora para o calabouço, estava lá preso. Mas lá na prisão, a capa que Deus tinha dado para ele, ela ainda estava sobre ele, que era a capa espiritual. Ele não tinha pecado. Então, ele não tinha perdido aquilo. Ele passa a governar dentro da prisão mesmo. Ele passa a governar, ele passa a coordenar as coisas ali. Até o dia em que Faraó se despe de sua própria capa de governo e dá para José. E ele passa a ser o segundo no reino que mais manda no Egito, José. Né? Abaixo de Faraó, quem mais manda, José. Então, meus irmãos, isso nos mostra o quê? Que se você pecar, o diabo vai furar os teus olhos, ele vai fazer o que ele quiser, ele vai arrancar, ele vai judiar de você. Mas se você for como José, ele pode até tentar, mas a vitória é sua. Então não caia, não peque, porque o diabo vai ficar envergonhado. Ele se levantou contra você por um caminho. Por 7 caminhos ele vai fugir, porque ele vai ser expulso e vai ser desmembrado em 7 demônios, vai ter que sair correndo, né? Então, não perca a esperança. Quando nós passamos por provas, por guerras espirituais, nós temos que pensar naquilo que nos dá esperança. Então pense nas promessas. Pense no Salmo 126, né? Você vai ficar como aqueles que sonham de tanta alegria que você vai ter quando essa promessa na sua vida for cumprida. Então você vai ficar como aqueles que sonham. Isso te dá esperança. Salmo 126, né? Então pense nisso. Pense nas coisas que te dá esperança. Então nós vemos que existe algo em nossas mãos e que Deus ele vai usar esse algo que está em nossas mãos, né? Como Moisés, como José. Agora, veja bem, Elias. Elias também tinha algo nas mãos dele. A capa de Elias. A capa de Elias, ele batia a capa no Rio Jordão e o Jordão se abriu, né? E então, quando Elias é arrebatado aos céus, ele pega aquela capa e joga para Eliseu. Ele passou uma transmissão ministerial, passou para Eliseu. E agora Eliseu recebe porção dobrada de Deus, do Espírito de Deus. O Espírito que estava sobre Elias agora passa sobre a vida de Eliseu. Então Eliseu agora tem a capa, algo nas mãos dele que ele pode usar para fazer sinais, prodígios e maravilhas. Então Eliseu pega a capa e bate no Rio Jordão e fala: onde está o Deus de Elias? E o Rio Jordão se abre em 2. Da mesma forma que quando aconteceu com Elias, o Rio Jordão se abriu novamente ali em 2. Então nós vemos que ele tinha algo agora nas mãos dele. E Deus vai usar algo que está em nossas mãos, né? Então tudo o que aconteceu no Antigo Testamento era uma sombra do que está acontecendo nos dias de hoje. Quer ver onde está escrito? Colossenses 2:17. Que tudo aquilo, né? Que tudo são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então tudo que acontecia naquela época é sombra, era um reflexo, era uma profecia, era uma promessa do que ia acontecer hoje. Então, peraí, se nós pararmos para pensar então, o que nós temos em nossas mãos hoje? Moisés tinha o cajado, Elias tinha a capa, Sansão tinha as tranças que dava a força de 100 homens. O que nós temos hoje? O que nós temos hoje está lá em João, capítulo 3, e versículo 16. Está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho.
não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então repita essa palavra. Deu o seu próprio Filho. Repita isso, ó. Deu. Fala, deu. Então o que nós temos em nossas mãos? O que Deus nos deu? O próprio Filho. Olha, isso é muito mais poderoso do que a vara de Moisés. Isso é muito mais poderoso do que a capa de Elias, porque isso é vivo. Isso é vivo. Aleluia! Então, meus amados, hoje nós temos em nossa mão o poder que está sobre o Senhor Jesus. Então, quando você ora, está escrito assim, ó: pedireis tudo o que quiseres em meu nome e vos será feito, porque é ao nome de Jesus, esse nome que está acima de todos os nomes, e a esse nome que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é Senhor. Então é a Ele, porque dele, por Ele, para Ele foi feito todas as coisas. Significa o quê? Que nós saímos dele. Nós saímos dele. Então, quando Deus fez o homem lá no Jardim do Éden, quando Deus disse, quando Elohim, né, que é plural, disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, quem é que estava ali com Deus Pai, o Criador? O Messias, que é o Senhor Jesus, que Deus havia criado como primogênito da criação, e o Espírito Santo, que são os 7 Espíritos de Deus, estavam ali. E nós fomos feitos pelas mãos de Deus, um boneco, foi feito um boneco de barro, e depois Deus soprou nas narinas. E quando Deus sopra nas narinas, o que acontece? Aquele boneco cria vida. E a Bíblia diz que o sangue é a nossa vida. Então, quando Deus sopra nas narinas daquele boneco de barro, é formado o sangue. Então, o sangue é algo espiritual, é algo de Deus. Então, é formado o coração. E o coração é o que nós sentimos o mundo espiritual. Foi esses olhos que foram vendados quando Adão pecou lá no Jardim do Éden. Esse sentimento, porque quando ele pecou, abriu o olho da alma. É como se fosse um terceiro olho que abre na testa aqui, né? Como se fosse um terceiro olho. Agora abriu o olho da razão, o olho da alma. Então, esse olho da alma impede que o olho do coração veja. Por isso que existe essa guerra dentro de nós. Essa guerra dentro de nós é por causa disso. O coração, ele vê o mundo espiritual. Nós sentimos o mundo espiritual pelo nosso sentimento, pelo coração. Quando você sente a presença de Deus, não é aqui que você sente? Quando você fica alegre, é aqui, ó, você sente alegria. Quando você fica triste, o coração fica apertado, fica exprimido, é aqui que você sente. Então isso é espiritual. Você não sente aqui essas coisas espirituais, você sente no coração. Então o coração é de Deus, ele foi criado com o sopro de Deus ao homem. Então quando ele soprou nas narinas, o homem foi criado, então, o sangue, e foi criado o coração. Então nós temos algo de Deus em nós. Só que, enquanto nós estivermos com esse olho aqui aberto, enquanto o pecado estiver dominando nossa alma, nosso corpo, nós não vemos com o coração. Então é essa a cegueira espiritual que o inimigo tem colocado através do pecado, porque o pecado faz separação entre Deus e os homens. Então o pecado ele vai nos distanciar de Deus, ou seja, ele vai fechar mais o nosso coração para que nós não vejamos com os olhos espirituais que estão no coração e passamos a ver apenas com os olhos carnais, que é o olho que está da razão, é o olho da alma, é o olho do intelecto. Então, com o olho da razão, com o olho da alma, o homem não pode crer em Deus. Ele vai crer em Deus aqui, ó, é com o coração. Amém? Então, tudo que pedirdes ao Pai vos será feito. Então, olha só. O que tem em nossas mãos? Não temos o cajado de Moisés para falar para o mar vermelho se abrir.
mas nós temos um nome que está acima de todo nome. E se você falar, em nome de Jesus, esse mar se abra, ele vai se abrir. Porque o nome de Jesus, pensa, é muito mais poderoso do que o cajado de Moisés, não é? O Senhor Jesus é vivo, Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Todo joelho se dobrará diante dele. Então, ao nome de Jesus, acontece sinais, prodígios e maravilhas. Acontece, porque é um nome que está acima de todo o nome. Quando Jesus veio em glória, quando o menino Jesus nasceu, né, lá em Belém, olha aquela profecia que Jesus nasceria em Belém, o Messias nasceria em Belém. Essa profecia não pode se cumprir hoje em dia, até porque hoje em dia Belém não pertence mais a Israel. Belém hoje pertence aos muçulmanos. Então, se Jesus viesse hoje, se o Messias viesse nos dias de hoje, ele não viria para os judeus, ele viria para os muçulmanos. Não é assim? Então, Jesus já veio. Ele veio naquela época mesmo, que lá quem nasceu ali foi o Messias. A maior prova disso é a glória de Deus. Olha só, Moisés. Vamos voltar aqui um pouco no tempo e vamos refletir sobre um assunto aqui, sobre Moisés. Moisés, quando ele sobe no Monte Sinai para pegar os 10 mandamentos das mãos de Deus, o que Moisés viu? O que Moisés recebeu ali? Recebeu os 10 mandamentos. 40 dias ele ficou ali jejuando para receber os 10 mandamentos. E aí ele desce. Quando ele chega ali embaixo, o povo havia se corrompido, estava adorando um bezerro, uma idolatria, um bezerro de ouro. Moisés quebrou os 10 mandamentos ali naquele bezerro e subiu novamente. Ele não comeu nada. Novamente subiu para pegar de novo com Deus os 10 mandamentos. Então ele ficou 80 dias na presença de Deus. E olha o que aconteceu. Quando Moisés desce pela segunda vez do Monte Sinai, o rosto de Moisés estava brilhando. O rosto de Moisés brilhava de glória em glória. As pessoas não podiam olhar para ele porque era algo que não podia se contemplar de tanta glória. O cérebro daquelas pessoas não podiam compreender aquilo. Então eles não podiam olhar para Moisés. Moisés teve que colocar um véu sobre o seu rosto. O que Moisés fala? Tem uma profecia ali sobre o Messias. E essa profecia fala assim, que o Messias seria como ele. Seria como Moisés, né? Então Moisés ele fala uma profecia assim. Então o que aconteceu com Moisés? Quando Moisés nasceu, o faraó mandou matar todas as crianças abaixo de 2 anos. Quando Moisés subiu na presença de Deus e desceu com os 10 mandamentos, o rosto de Moisés brilhava. Então o que aconteceu com o Messias? A mesma coisa. Seria semelhante a Moisés. Então, quando o Messias nasceu, Herodes mandou matar todas as crianças abaixo de 2 anos. A história se repetindo, né? Todas as crianças abaixo de 2 anos seriam mortas. E quem era Herodes, né? Herodes, ele era um edomita que havia sido inimigo do povo de Deus todo aquele tempo. Herodes era de Edom. Mesmo Edom não existia mais Edom nessa época, né? Edom já havia sido destruída, mas ainda tinha alguns que conseguiram fugir para outras cidades e Herodes era um deles. Então Herodes ele era edomita. Por que ele estava governando sobre os judeus então, né? Nada melhor, segundo a cabeça, a consciência dos romanos, o pensamento dos romanos era assim. Eles tinham que colocar sobre os povos conquistados um rei da confiança de Roma. Nada melhor do que colocar um inimigo, né, para governar. Então, eles colocam Herodes para governar sobre Israel. Herodes era rei de Israel por causa dele ser inimigo de Israel. Então, eles queriam colocar um rei que não deixasse escapar nada e que cobrasse os impostos do povo. É assim que Roma queria. Então Herodes era esse rei que foi colocado ali sobre Israel, né?
E só que quando nasce então o menino Jesus, ali cumpriu mais uma profecia que fala lá no livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 43, versículo 2, diz assim, ó: Eis que a glória do Deus de Israel que vinha do caminho do Oriente. Então, olha só, a estrela de Belém não veio do Oriente? Os reis magos estavam ali. Os reis magos, deixa eu esclarecer só mais uma coisa, né? Os reis magos não eram 3 reis magos, né? A Bíblia não menciona quantos reis magos haviam ali, mas nós não sabemos que era apenas 3. Foram 3 os presentes, né? Mas cada província tinha um rei mago que ele era conselheiro do rei. Cada província tinha um rei mago, e como costume desses reis magos, eram andar juntos. Todos eles andavam juntos. Havia ali mais ou menos umas 20 províncias, mais ou menos, né? Então era mais ou menos uns 20 reis magos que estavam ali. Foram 3 presentes: ouro, incenso e mirra, né? Mas por que os reis magos deram esse presente para o menino Jesus assim, né? Porque o que convenceu eles que o menino Jesus era realmente uma criança divina. Então, a explicação está aqui em Ezequiel, capítulo 43, verso 2. A glória de Deus veio do Oriente ao Ocidente, parou sobre onde o menino Jesus estava e logo ela sumiu. Então, por que ela sumiu? Porque ela já estava sobre o menino Jesus. Eu estava lendo ontem Romanos capítulo 5, se não me engano, que fala que a glória de Deus é o Espírito Santo. Eu não marquei porque eu estava lendo de noite, mas eu não estava com caneta ali, porque eu estava de noite na cama já para dormir, mas eu estava lendo. Mas eu vou ler novamente para ver direitinho onde é que está esse versículo. Eu sei que é Romanos 5 porque eu li do 1 ao 6 ontem, né? Ontem à noite, antes de dormir. Então, a gente vê que se a glória de Deus ela veio do Oriente e ela sumiu, e o menino Jesus ali tinha nascido, quando Moisés desceu do monte, o que aconteceu com o rosto de Moisés? O rosto de Moisés estava brilhando, porque ele esteve diante de Deus, a glória de Deus. Moisés queria ver Deus, né? Então Deus falou para Moisés assim: olhe por uma fenda da rocha e você vai ver a minha glória passar. Então quem passou ali pela fenda da rocha, segundo o livro de Romanos que eu li ontem, foi o Espírito Santo. Ele é a glória de Deus. Então o Espírito Santo passou por ali, Moisés viu aquela luz passando assim, né? E ele viu a glória de Deus. Está escrito lá, está escrito no Antigo Testamento que ele viu a glória de Deus. Ele não viu Deus, porque Deus é todo-poderoso. Se ele visse Deus, ele morria. Mas ele viu a glória de Deus passando ali. É o que Deus tem de melhor. É a glória de Deus, é o Espírito Santo. Ele viu o Espírito Santo passando de costas, não pôde nem olhar no rosto, não viu o rosto. Então, quando Jesus nasceu, o que estava sobre o menino Jesus? A glória de Deus. Então, o rostinho da criança brilhava, assim como o rosto de Moisés. E foi assim que os reis magos conseguiram identificar: essa criança é divina. Então eles deram presentes ao Senhor Jesus: ouro, incenso e mirra. Esses 3 presentes eram dados quando nascia um rei. Então Jesus recebeu ali dos reis magos um presente que era dado aos reis. Mas ele realmente mereceu aqueles presentes, porque ele era Rei dos Reis. Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, né? Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Ele levou sobre si, assim como o Cordeiro Pascual, ele tinha o objetivo de levar o pecado de Israel para fora da cidade. O Senhor Jesus, ele veio e ele levou o pecado. Então hoje, se você pecar, nós temos um advogado, né? Que é o Senhor Jesus. Mas não convém pecarmos, porque nós podemos vencer
isso, né? Nós podemos resistir. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Existem algumas coisas que nós podemos resistir. Se nós voltarmos lá nos dias de Adão, por exemplo, quando Adão pecou, o que Deus fala para Adão? Do suor do seu rosto comerás, o trabalho. Então o trabalho é uma forma de resistência contra o diabo. A gente vê isso na Bíblia quando o demônio pega o gadareno, ele não trabalha, ele não faz nada, ele fica lá no sepulcro. Então ele abandona o convívio social, né? Então quando Jesus chega ali e expulsa o demônio dele, ele é liberto, logo ele está ali sentado, vestido aos pés do Senhor Jesus, aprendendo com ele, né? Ele foi liberto ali. Então nós vemos que o trabalho é uma forma de resistência. A outra forma de resistência é você ler a Bíblia. Quando a Bíblia está no seu coração, não tem espaço para o diabo tentar te possuir, não consegue, porque a palavra de Deus está ali e não tem comunhão das trevas com a luz. Então, o máximo que ele consegue fazer é fazer como ele fez com José, né? Tentar tirar a honra de José, tentar difamar José, falar uma mentira. Isso é o máximo que ele consegue fazer, porque a palavra de Deus está no seu coração. Então, ele não consegue invadir, te possuir, não consegue, mas ele tenta tirar a sua honra, tenta sujar as suas vestes, como os irmãos de José pegaram as vestes de José, sujaram de sangue, levaram lá para o pai dele. Está aqui, pai, ó, as vestes de José, falaram uma mentira, né? Um animal do campo pegou José e o devorou. Nossa, que mentira, né? Então eles inventaram uma mentira, uma calúnia, e sujaram as vestes de José. É isso que as pessoas fazem, que querem nos caluniar. Eles vêm e eles tentam sujar as nossas vestes, manchar a nossa honra, mas o Senhor Jesus, que é o nome que foi nos dado lá em João 3,16, né? O Senhor o Deus Pai nos deu o próprio Filho. Então é isso que está em nossas mãos hoje. O Senhor Jesus, Ele é a nossa bandeira, Ele é o cajado de Moisés em nossas mãos, Ele é a capa de Elias em nossas mãos, e Ele é vivo, Ele reina. Então faremos coisas maiores ainda do que aquelas que aconteceram nos dias de Moisés, nos dias de Elias. Podemos fazer coisas maiores ainda pela fé. Por quê? Porque o que está em nossas mãos é muito mais poderoso. Então o rosto de Jesus brilhava, e foi assim que os reis magos identificaram: essa é uma criança divina, e deram a ele presentes. O rosto de Moisés, ele brilhou até por um certo tempo. Depois aquela glória, aquele brilho, ele foi se apagando, né? E nós vemos também o que aconteceu com Jesus. Ao 8º dia, aquela criança tinha que ser apresentada no templo. Ele tinha que ser apresentado no templo. E no 8º dia, quando Jesus é levado para ser apresentado no templo, quando Simeão, porque não se batiza a criança, apresenta a criança, porque a criança não tem como se arrepender dos pecados, ela é um anjo, né? Uma inocente. Então não tem como a criança ser batizada, porque o batismo é para o arrependimento do pecado. Uma criança não tem do que se arrepender. Então não se batiza a criança. Então nós vemos na Bíblia assim: Jesus ele não foi batizado quando criança, ele foi levado no templo para ser apresentado. E Simeão, que era o sumo sacerdote, pegou então o menino Jesus para apresentá-lo. E quando Simeão olha, o rostinho do menino Jesus ainda estava brilhando. Então Simeão fala assim: bendito seja o Deus eterno, que me permitiu os meus olhos ver o Messias. Cumpriu a sua promessa, porque Simeão tinha uma promessa. Deus tinha falado para Simeão que ele não morreria antes que ele visse o Messias, o Salvador que seria enviado. Então Simeão fala assim: agora posso morrer em paz. Ele já estava vendo ali o rostinho de Jesus brilhando. Isso foi o sinal para ele que Jesus realmente era o Messias. Então Simeão apresenta o Senhor Jesus. 8º dia ele é circuncidado e é apresentado a Deus. Então nós vemos
que depois esse brilho foi apagando, né? Foi apagando, mas não apagou o Espírito. Nós vemos a presença do Espírito Santo em todos os milagres que Jesus realizou. Até andou sobre as águas. Então tudo isso que Jesus fez, nós temos em nossas mãos também, irmãos, porque não foi nos dado por Deus Pai. O Senhor Jesus, ele foi nos dado, como nós lemos ali em João 3,16. Então, pela fé, você pode também fazer todos esses sinais, prodígios e maravilhas, irmãos. Nós podemos também, porque o que está em nossas mãos é algo muito mais poderoso. É a glória de Deus. É a glória de Deus. Lá em 2 Coríntios 4, versículo 6, diz assim: porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então esse aqui é o versículo bíblico que nos prova que o rosto de Jesus brilhava com a glória de Deus, que a glória de Deus veio do Oriente e ela já estava sobre o menino e o rostinho dele brilhava. Está escrito na Bíblia, está escrito aqui, ó, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Era a glória de Deus que vinha do Oriente ao Ocidente e que agora estava na face de Jesus Cristo, que o rosto dele brilhava. Então, esse versículo é o que prova isso que eu estou falando. Não estou inventando, isso é realmente o que aconteceu, amém? Isso está na Bíblia. Então o rostinho do bebê, do menino Jesus, brilhava, e foi assim que os reis magos reconheceram que ele era uma criança divina, e foi assim que os pastores do Oriente também reconheceram e o adoraram. E Jesus, ele é o Cordeiro de Deus, né? Mas lá em Isaías fala: o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então o nome será chamado Deus Forte, será chamado Pai da Eternidade, será chamado Príncipe da Paz. Então o Senhor Jesus, ele é a representação de Deus aqui na terra. Ele veio revestido da autoridade de Deus. Quer ver um exemplo disso, de autoridade? Isso é autoridade, né? O que nós temos de exemplo? Um general, por exemplo. O general coloca o sentinela para estar ali na porta do general com o fuzil na mão. Aquele sentinela que está ali, ele está representando o general. Ele está revestido da autoridade do general, porque foi o general que colocou ele ali. É o que acontece. O Senhor Jesus, ele vem aqui na terra como Cordeiro de Deus, mas ele vem representando Deus. Então ele está revestido de Deus, da autoridade de Deus. Então o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E nós adorá-lo não é pecado, porque ele estava na criação, ele nos fez. A Bíblia diz assim, quando Deus fala, né, que ele vai fazer o homem, ele fala: façamos o homem, Elohim. Elohim é o plural, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Então, a nossa imagem e semelhança. Então, nós somos a imagem e semelhança de Deus, porque dele, por ele e para ele foram feitas todas as coisas. Então, nós saímos dele, por ele e para ele. É para ele, para ele. Então, nós podemos adorá-lo, podemos adorá-lo, podemos adorar o Senhor Jesus, podemos adorar Deus Pai. O Senhor Jesus, enquanto ele esteve aqui na terra, ele apontou o tempo todo para o Deus Pai, né? Ele falou: somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele servirás. O próprio Jesus falou isso, né? Lá em Marcos está escrito Adonai Eloheinu, Adonai Echad, que o Senhor é um, né? E quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, ele fala: orai assim, Pai Nosso que estais no céu. Você invocar ao Pai, né? É para você invocar ao Deus Pai. Então, durante a trajetória do Messias na terra, ele aponta para Deus Pai, para nós adorarmos a Deus. Então, nós devemos adorar a Deus.
porque o Senhor Jesus nos ensinou assim. Mas se alguém adorar o Senhor Jesus, não é pecado não, porque ele estava lá na criação. Ele é digno. Lá em Apocalipse fala, digno é o Cordeiro de abrir os selos, de ser adorado, de ser louvado. Ele é digno, porque ele pagou o preço de sangue ali na cruz do Calvário. O primogênito da criação, nosso irmão mais velho, ele veio ali para nos salvar, e hoje nós podemos ser salvos através do Senhor Jesus. Lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 1, está escrito assim, ó: mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Então, o trono de Deus e o trono do Cordeiro. Quem vai governar durante o milênio? O rei que vai governar durante o milênio é o Cordeiro de Deus. E do lado, o trono de Deus. Então, o trono de Deus e à sua direita, o trono do Cordeiro de Deus. E nós vemos também Apocalipse 21, versículo 23. E a cidade não necessita de sol e nem de luz para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Então, quem é que brilha? Quem é a luz dos homens? Como está lá em João capítulo 1, versículo 1, né? Ele é a luz dos homens. Quem é a luz dos homens? O Cordeiro de Deus. Então, o Cordeiro é o Messias, é o Senhor Jesus. A Ele, por Ele, para Ele foram feitas todas as coisas. Então, é a Ele. Dele, por Ele, para Ele foram feitas todas as coisas. É a Ele que nós devemos adorar. Ao Pai, adoramos ao Pai em nome de Jesus e o Espírito Santo em nós. Então, quando nós chegarmos no céu, quem nós vamos ver? Vamos ver 3 deuses? Não, vamos ver 3 deuses. É o que está escrito na Bíblia. Né? A Bíblia diz, nós vamos que Jesus está de pé à mão direita de Deus. Então vai ter o trono de Deus, Jesus em pé à sua mão direita, e à sua volta 7 tochas, que são os 7 Espíritos de Deus, que é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo são os 7 Espíritos de Deus do Apocalipse. E Jesus é o Cordeiro de Deus. Apocalipse 19, 7, para nós encerrarmos, está escrito assim, ó: regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhe glória. Então, para encerrarmos, Apocalipse 19, 7, devemos dar glória a Deus, glória ao Messias, porque Ele merece, Ele é digno, Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Amém? Então, Deus abençoe você, obrigado por você ter ficado até o final desse estudo. Foi um estudo bem profundo sobre Deus, sobre o Senhor Jesus, a luz dos homens, né, o Cordeiro de Deus. Então, Deus abençoe você. Vamos fazer uma oração rápida aqui para terminarmos esse estudo e encerrarmos. Amém? Amado Deus, soberano Deus, eterno Pai, aqui estamos reunidos, Senhor, em Teu nome, para aprendermos a Tua Palavra. Seja conosco, Senhor, com cada alma que aqui está assistindo esse estudo, Pai. Venha guiar, venha direcionar, venha lavar no Teu sangue. Toma nas Tuas mãos cada vida que está aqui, Senhor, assistindo agora esse estudo. Em nome de Jesus nós pedimos, Pai, e já Te agradecemos. Amém, amém e amém. E se você quer aceitar Jesus como seu Salvador, você precisa confessá-lo. Você precisa confessá-lo para que os anjos sejam testemunha disso, dessa sua decisão, e para que haja separação entre luz e trevas. Então você precisa confessá-lo. E você vai repetir comigo essas palavras assim, ó: Senhor Jesus, eu Te aceito em meu coração. Venha fazer morada em mim. Expulsa todo o mal. Coloca tudo no devido lugar na minha casa. Em nome de Jesus eu Te peço, Pai, escreva meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Então agora, você acabou de aceitar Jesus como seu único, suficiente Salvador. Fala assim: eu creio, Jesus, que Tu és o meu único, suficiente Salvador. E eu aceito a Tua salvação, o Teu sacrifício na cruz do Calvário. Amém.
Então agora você faz parte da família de Deus. É como se você fosse agora irmão de Jesus. Jesus é o nosso irmão mais velho. E assim como ele foi transformado e arrebatado, nós também seremos transformados pelo Espírito Santo e seremos arrebatados também para estarmos com ele. Então Deus abençoe você por você ter ficado até o final. E se há algum enfermo entre nós, aleluia, seja curado agora. Que o Espírito Santo ele venha expandir até você agora, nesse exato momento, que você sinta o Espírito Santo passar por você e que venha levar as suas enfermidades, que você seja curado em nome de Jesus. Amém?